Você já ouviu falar em objeções de vendas? Se você nunca ouviu, provavelmente você não é vendedor, porque essa é a coisa mais comum que tem em negociações. Mas se você não é vendedor, bem-vindo ao nosso canal. E olha que interessante, a gente vai falar hoje sobre 6 dicas para vender quando o comprador diz aquela objeção complicada, mas o seu trabalho está caro. Olá, sou o Ricardo Ricchini. Eu treino hábitos de sucesso em vendedores. Eu treino o vendedor para negociar bem. E tem coisa mais difícil de negociar quando o cliente fala, está caro? Na verdade, não é tão difícil assim. Mas existem uns mitos que fazem o vendedor cair fora da venda e perder grandes negócios porque acredita no está caro. Na verdade, o cliente está chamando para negociar e isso é bem legal. Tá? Eu vou deixar até aqui mais evidente porque tem bastante assunto sobre isso. Essa objeção normalmente ela é a mais usada e o engraçado é que a gente considera ela a mais difícil. E é interessante isso, porque se é a maior objeção dos clientes, a gente devia estar treinado para agir sobre elas, tá bom? Mas, enfim, não acontece. A gente acha que é super difícil e como ela é mais falada e mais difícil, grandes negócios não acontecem por causa dessa objeção, tá bom? O que a maioria dos vendedores iniciantes fazem? Eles dão desconto. E nós podemos fazer melhor que isso. Vamos lá. Olha que interessante aqui. A chave para negociar com êxito essas objeções de preço é entender uma equação que, na verdade, é muito simples. O, o valor tem que ser mais pesadinho que o preço, né? Tá vendo aí? Sempre que o valor tiver mais peso do que quanto ele custa, vai ficar mais interessante para a pessoa comprar, tá bom? E esse valor ele tem uma equação meio simples. O valor percebido é igual ao benefício percebido menos o custo percebido. Por que eu coloquei percebido o tempo todo aqui? Porque isso é meio subjetivo e é interessante, porque dependendo do cliente em potencial, ele pode dar mais valor para alguma coisa ou achar mais caro outra coisa. Por isso é que não adianta só passar técnicas de venda como se fosse um truque, porque ela não funciona simplesmente assim. Nós temos que ter contato com o cliente, criar um tipo de conexão com o cliente para que quando ele faz a objeção, a gente já entendeu do que se trata e aí a gente pode contornar. Objeções, na verdade, significam mais ou menos isso. Eu não tenho ainda informações suficientes para comprar de você. Por isso eu faço uma objeção e eu espero que você contorne essa objeção com excelentes argumentos para eu conseguir comprar de você. Ok? Pensa como comprador, você não faria isso? Então o comprador vai fazer isso com você. E isso é bem legal, tá bom? Vamos lá. O cliente simplesmente não entendeu que os benefícios percebidos são maiores que os custos percebidos. Por isso, ele faz uma objeção. Peraí, parece caro demais. Caro demais porque ele não percebeu o valor. Basta a gente mostrar o valor. Enfim, tem duas maneiras de aumentar o valor percebido. E é simples assim. Ou você aumenta os benefícios, aumenta o valor, né? Não o custo. Você aumenta o valor do que você está vendendo, o benefício, o resultado, ou você reduz custo. Não tem muito o que fazer, é simples. E o legal de mostrar que é simples é para parar de ter um monte de coisa na cabeça, né? Porque é simples assim, ou é uma coisa ou é outra. Se você quiser reduzir custo, pode ser um atalho perigoso. Tá? Se você aumentar os benefícios, é bem mais interessante. Tá? Por que eu estou falando isso? É, Aumentar os benefícios é uma coisa que você, como vendedor, pode fazer. E quanto mais verdadeiro for, melhor. O cliente não percebeu o valor. Se você tem esses valores para passar, e eu vou comentar eles aqui, né? Você pode começar a falar. Se o seu produto é muito ruim, não tem nenhum valor agregado, simplesmente você está trabalhando na área errada com o produto errado ou o serviço errado. Não deveria estar fazendo isso. Bom, mas se tem valor para de benefícios, de vantagens que vão dar essa percepção de que vale mais do que custa,
você simplesmente não conseguiu passar para ele ou o cliente não percebeu. Então é simples. Agora, reduzir custo vai envolver coisas que não dependem só de você. Vai envolver o financeiro, vai envolver o administrativo, e isso pode ser complicado. Se você é representante de um produto, você sabe até onde você pode ir. Se você tem uma empresa está vendendo, às vezes isso fica meio nublado. Você fala assim, o mais importante é conseguir o cliente. E às vezes não. Se você vende errado, se você não tem o modelo de negócio concreto e sabe quanto custa de verdade, quanto mais você vende barato, mais prejuízo você tem. E aí você vai entrar numa bola de neve, tá bom? Então, financeiro administrativo é outro assunto. Vamos falar aqui de como você aumenta o valor. Portanto, o que eu vou fazer aqui? Vou passar 5 estratégias para a gente aumentar as vantagens, aumentar a percepção de benefício. E uma para redução de custo, tá bom? 5-1, mais um bônus. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esse bônus também é bem interessante. E depois de passar por todas essas etapas, você vai entender como esse bônus faz sentido, ok? Primeira maneira de contornar uma objeção de preço. Simplesmente você vai perguntar por quê? Tá? Por favor, me ajude aqui. Por que está caro? Tá? Caro em relação a quê? E aí, normalmente, isso vai trazer uma resposta racional. Então, vamos dizer assim que a pessoa tá com já gastou muito, ou ele acha que o cônjuge dele não dá valor para isso, então ele fala tá caro, mas é um problema emocional dele que não tem nada a ver com a negociação em questão. Né? Tem a ver do ponto de vista que você tem que contornar, mas não é realmente um problema de quanto custa que você está vendendo. Né? Trazendo para o racional é mais fácil. Então, quando você pergunta, me fala aí, por que é caro em relação a quê? Por que você acha que está caro? E normalmente vai ter dois tipos de resposta. Ou a concorrência está vendendo mais barato, ou eu não tenho a verba para comprar. Tá bom? Verba a gente usa quando são grandes empresas, né? Quando a gente está falando de a verba do ano, a verba do mês para consumir alguma coisa. Se não tem verba, é real, né? Ou a pessoa está dizendo que não tem para negociar. Quando você está vendendo para um cliente final, né? O B2C, o vendedor vendendo para o cliente final, ele não vai falar a verba, né? Ah, eu não tenho dinheiro, alguma coisa assim. De qualquer maneira, você traz para o racional, e aí é meio simples, tá? Se a pessoa diz que tem preço mais baixo na concorrência, tem gente que vai falar até, eu encontrei um valor 30% mais baixo na concorrência. E tem gente que vai falar, eu vi aí em algum lugar mais barato. Né? É a percepção de valor dela. Né? E aí, se ela falar, encontrei preço mais barato na concorrência, simplesmente você vai aumentar a percepção dos benefícios. Mas veja bem, esse carro aqui tem 5 anos de garantia. O que você viu lá na concorrência tem 3 anos de garantia. Imagina depois de 3 anos o carro começar a dar problema e você vai ter que gastar muito. Então, na verdade, isso aqui é muito mais barato, tá? Porque ele tem 5 anos de garantia. Estou dando um exemplo, coloca aí no seu contexto, tá bom? Não fica entrando em minúcias que é difícil de entender. Tá? Quando você fala de garantia 3, 5 anos, se a pessoa já teve carro, ela sabe do que se trata. Né? Agora, se você fala assim, mas a película antiestática que protege a pintura do carro no concorrente não é boa. Né? A pessoa não consegue entender isso, ela pode começar a duvidar de você, ela pode querer pesquisar sobre o assunto. Então, fala de coisas simples, coisas que as pessoas possam entender, ok? E a segunda coisa é, não tenho verba, não tenho dinheiro para isso, você oferece parcelamento. Né? Então, não começa a parcelar antes. Tá? Vai entendendo a negociação com o cliente e isso é para o segundo estágio. O primeiro estágio é toda a sua apresentação de vendas até o momento que a pessoa faz a objeção. A objeção ela é esperada, em alguns casos pode ter 2, 3, 4, 5, 6 objeções. Tem vendas que levam bastante tempo para ser feita, por isso que é importante aprender a negociar. E você pode tentar flexibilizar o pagamento, o parcelamento.
Porque se a pessoa realmente não pode pagar aquilo, ela não pode pagar aquela parcela, aquele valor cheio, mas talvez ela possa diluir o pagamento, tá bom? Tem uma outra forma também, mas tem que tomar cuidado, que é você transformar o seu serviço em módulos. O produto também, mas depende muito, né? Eu posso ter um tablet que vem com a caneta e que vem com o teclado e que vem com o protetor e você pode vender isso separado. Mas tem o risco da pessoa comprar só um pedaço. Se você quer vender tudo, isso pode ser um problema, tá? Mas se for, por exemplo, um serviço, você pode falar assim, tem esse módulo, vai me pagando esse, depois eu te conquisto, você vai ver como é super bom o que eu estou te oferecendo, vai transformar a sua vida, vai mudar o seu escritório, vai reduzir o seu custo, porque por causa do tal aplicativo, vai reduzir o seu tempo, porque eu vou automatizar várias tarefas e você vai querer comprar outros módulos. Você vai gerando confiança e você dá um jeito da pessoa conseguir pagar, tá bom? Parcelamento ou transformar em módulo tem que ver o que funciona melhor para você. Segunda reiteração da objeção sobre a objeção sobre o preço tá caro, tá? Reitere os benefícios exclusivos. Exclusividade aumenta o valor, tá bom? Então você pode falar de vantagens e vantagens que pode ter no mercado, que a pessoa pode entender que na verdade era uma obrigação e tudo mais. Mas quando você fala de um benefício que é exclusivo, exclusivo só você tem. Bom, então isso faz parte do arsenal do vendedor. Se você produz e está vendendo, você tem que descobrir o que só você faz. Isso deveria ser simples, tá? Mas às vezes não é. Então descubra o que só você faz, tá? Tem um monte de treinadores de vendedores, mas só tem um Ricardo. Do jeito que eu falo, só eu falo. Isso pode conectar com algumas pessoas, tá? Eu falo aqui de negociação. Eu não estou falando de funil de vendas, de CRM. Eu não falo de parte técnica. Eu falo da parte comportamental. E eu entendo que comportamento é mega importante. Por que as pessoas não estão falando? Eu não sei, mas eu falo sobre isso. Então eu vou provar o meu valor sobre isso e isso vai aumentando o valor e pesa, né? O valor vai pesando mais que o custo vai ficando baixo, ok? Então isso é muito importante. Descubra o que você tem de único. Tá? Agora, se você representa um produto, um serviço, ou se você trabalha numa empresa que vende alguma coisa, você tem que ir lá com o pessoal que fabrica, que produz, ou com o seu gerente de vendas e conversar com ele. Eu quero saber o que tem de único no nosso produto, no nosso serviço, porque eu quero explorar isso quando tiver uma objeção de vendas do tipo está caro, tá bom? Acho que vale a pena falar uma coisa aqui interessante. Existem vários tipos de objeções, tá? Durante uma negociação de vendas. Você apresenta o produto ou o serviço e em algum momento, né, você tem que ir se conectando com o cliente, gerando confiança nele, aumentando a reputação que você tem em relação ao cliente. Em algum momento você vai falar, vamos fechar negócio? Normalmente vai acontecer a objeção. É onde começa o segundo estágio da venda, né? E esse estágio pode ter etapas. É isso mesmo. Quando a pessoa faz objeção, você simplesmente vai em frente. Ela está dizendo: eu não tenho ainda informações suficientes para comprar de você. Ok? Tá muito claro isso? Se não tiver, deixa aí comentários depois que assistir o vídeo para a gente deixar isso cada vez mais tranquilo. Porque na grande maioria das vezes o que acontece é que o vendedor está com baixa autoestima, não tem muitas técnicas de vendas, ele acredita no comprador. Tá caro, ok, não posso vender. E fica uma situação horrível. Né? Se você acredita que tem que vender alguma coisa, ela não está caro. Isso é relativo, o cliente simplesmente não entendeu. Mas, enfim, existem alguns tipos de objeções, mas elas são todas a mesma coisa. Tá? No meu treinamento de vendas eu explico cada uma delas, não dá para falar aqui, a gente está falando da mais contundente, que é o tá caro, mas o importante é que você tem que se conectar com o cliente. Volto a falar, não é um truque para você contornar uma objeção. Você tem que entender, você tem que se conectar com o cliente. Isso é o mais importante. E isso é a mudança de comportamento que eu sempre proponho. Tá? Quando a gente vai numa empresa,
normalmente as pessoas falam assim, mas não dá para vender porque o pessoal faz 1000 objeções. Né? Aí fala assim, fale mais sobre isso, 1000 objeções? Como assim? Né? Tem um monte de objeção, cada um tem uma coisa. Se você pegar, ir lá no mural, ir lá no Flipchart e começar a anotar, peraí, fala aí, qual que é a primeira objeção? Vamos falar isso na segunda. Na terceira, o pessoal já começa a pensar. Né? Na verdade, existem pouquíssimas objeções. A pessoa fala de um jeito ou de outro, mas é sempre mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso falar com o meu sócio, eu te ligo depois, a gente volta a falar semana que vem, eu preciso pesquisar e tá caro, ok? Então, você precisa se conectar com o cliente para entender bem do que ele está falando, ok? Então, você vai conseguir fazer essas objeções quando você estiver conectado ao cliente e tiver cada vez mais segurança no que você faz, tá bom? Vamos no terceiro aqui. Divida o custo em unidades analógicas. Né? O que significa isso? Você vai fazer uma analogia para mostrar que não está tão caro assim. Tá? Aqui nossa solução pode te ajudar a fazer isso, isso, isso. Vai passando várias vantagens, 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 um monte de vantagem por menos que uma pizza por semana. Tá bom? Não usa pizza. Eu estou falando de pizza aqui porque é genérico e porque por um acaso eu amo pizza. Mas faz contato com o seu cliente, entende, conversa com ele e quando ele fizer essa objeção, você vai falar algo que ele banaliza. Né? Não é que é porcaria, ele não dá valor, ele sabe que custa barato. Tá? Então você tem que ter isso meio calculado. Por exemplo, um treinamento meu, se for para uma equipe de vendas, e se eu dividir por pessoa que faz o treinamento, realmente é uma pizza por semana ou até menos. Né? Porque eu estou diluindo por pessoa. Se o comprador ele for fazer o cálculo, não, mas espera aí, uma pizza para cada um da equipe por semana, vezes 4 porque é mês, pô, não é tão barato assim. Mas o que acontece é que a gente está dissolvendo o custo em alguma analogia que faz sentido para o cliente. Tá bom? Então, o cara não vai ficar fazendo esses cálculos, ele vai ser impactado emocionalmente de falar, putz, realmente, você está me passando um monte de valor por um preço de algo que eu posso economizar aqui, né? Então, um refrigerante ou alguma coisa que está no contexto dele que você sabe que para ele tem pouco valor, né? Alguma coisinha que a gente consome, mas que se a gente parasse de consumir até faria bem, né? Até ia perder uns quilinhos. Né? E aí você joga com isso normalmente funciona muito bem, porque você conecta com coisas que estão fora da negociação racional. Tá? E isso faz a pessoa ter um entendimento melhor sobre o valor e o custo. Tá bom? Quarto, reforce sutilmente os riscos. O sutilmente, porque tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Muitas vezes custa mais caro não fazer nada ou comprar o mais barato vai sair mais caro. Tá? Então, você pode falar assim: se você for comprar o produto mais barato, você sabe que não tem a garantia, não tem a robustez, não tem a qualidade, não tem a estética que eu estou te oferecendo, aí você tem que ver, né? E você depois vai ter que trocar e trocar e trocar e vai ficar mais caro, né? Por exemplo, eu comprei, já estou arrependido, mas enfim, fiz errado. Eu comprei comprei online um espelho para colocar no banheiro e aqueles que movem, né? Então ele tem partes móveis. Comprei de alumínio, mas não é de boa qualidade, ele está todo oxidado. Né? Então eu paguei barato, é a segunda vez que eu faço isso e vou ter que trocar. O banheiro ficou feio, não vale a pena. Eu ia pagar mais ou menos o dobro se eu tivesse comprado um bom. A questão é, como eu comprei online, eu não sabia se o mais caro também funcionaria, mas é a segunda vez que eu compro barato e me dou mal. Né? Então aquela oxidação deixa muito feio. Você até passa um bombril ali, uma buchinha, e ele fica brilhando de novo. Mas se eu tivesse pagado mais caro, provavelmente as camadas de metal ali inoxidáveis seriam suficientes para não acontecer isso. É no banheiro, eu sei disso. Como não teve nenhum vendedor nessa parte online para me direcionar para o que eu devia fazer, eu fiz essa compra, tá bom? Então, o barato sai caro. Não é só que eu vou comprar outro
e talvez, se é o dobro do preço, comprar dois, tudo bem. Eu tenho que fazer a compra outra vez, eu tenho que tirar do banheiro. Se a bucha não for no mesmo lugar, eu vou ter que fazer mais um furo no azulejo. Não é só uma coisa, tá? Então não é tão difícil assim você aumentar o valor, aumentar o benefício, ok? Qual que é a complicação disso? Se você, eu estou falando aqui de um exemplo bobo, tá? Mas se você começa a falar dos riscos para a pessoa, pode deixar ela com uma aversão, né? Pode ser meio, depende da conexão que você tem, a pessoa pode achar que você está invadindo o espaço dela. Então tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque você vai falar assim, olha, você não vai fazer uma compra boa se você não comprar de mim, né? Isso pode ter um pouco pode ser petulante, pode ser prepotente. Então tem que saber muito bem como falar. Então sutilmente você pode usar essa quarta dica, que é falar dos riscos que a pessoa corre se comprar mais barato ou se não fizer nada, tá? Se não fizer nada, você pode. Aí tem que ser bom de cálculo, mas o bom vendedor ele está preparado para isso. Vou dar um exemplo aqui de um aplicativo que reduz o tempo porque vai automatizar tarefas. Tá? Você tem que calcular o tempo. Na conversa com o cliente você percebe isso, porque você já começa a falar. Normalmente, se você está vendendo algum produto desse tipo, você já sabe de como funciona isso. Mas vamos dizer que você calculou o tempo sobre o quanto que um gerente recebe, um diretor recebe, ou sobre a operação da empresa. Não é muito difícil a gente conseguir aí ter um valor de milhares de reais por ano. Né? E aí você vai falar por ano para dar mais essa percepção de valor. Né? Então você vai falar assim, ó, se você continuar não fazendo nada em relação a isso, você vai perder não sei quantas horas. Aí você vai fazer o cálculo. Por dia, isso quer dizer que dá tanto por semana, quer dizer que dá tanto por mês, por ano dá tanto, e você vai aí gastar uns 30 mil reais. Você está gastando 30 a 50 mil reais por ano se você não compra meu produto. Meu produto é muito barato, ele vai custar só 10 mil. Entendeu? Então, quando você fala isso, plim, faz uma mágica, né? E o valor faz põe, né? E o custo faz pim, né? E aí você consegue ter isso magicamente. Só tem que tomar cuidado por causa dos motivos que eu falei. Depende do tipo de exposição que você vai dar para o cliente, ele pode se sentir invadido ou ele pode sentir que você foi meio brusco, alguma coisa assim, ok? Sutilmente você pode reforçar os riscos. E o quinto e último é forneça referências. Pode parecer bobo que todo mundo faz isso, no site tem depoimentos, tem testemunhos, mas ó, eu visito muitas empresas, sempre que eu estou dando treinamento, eu falo sobre isso e eu vou lá e cadê o site? Cadê os depoimentos? Ah, não tem depoimento. Né? Pega depoimento e coloca no site. Então parece simples, mas não adianta só parecer simples na teoria. Tem que ser simples na prática. Então, se você tem já depoimentos no site ou se você tem vídeos, hoje de manhã eu passei um vídeo para uma proposta de treinamento. Peguei um vídeo de uma cliente que ficou super satisfeita e fez questão de fazer um vídeo com depoimento e passei. Essa é uma das melhores armas que o vendedor tem para poder apoiar a venda, né? Enfim, isso tudo, de qualquer maneira, parece óbvio, mas o que não é óbvio é o ponto de ancoragem. Tá? Quando a gente está vendendo alguma coisa, por exemplo, um serviço, e a pessoa falou que está caro, uma das coisas é que ela não tem uma real noção de quanto custa. Né? E o que é ponto de ancoragem? Você vai falar assim, tal pessoa comprou por esse mesmo valor. Né? Se você conhece pessoas que compraram de você, que são conhecidas também do seu comprador, mais fácil ainda. O seu amigo pagou esse preço. Né? E se você, por um acaso, vendeu para pessoas famosas, né, que são conhecidas, você pode falar, essa pessoa pagou o mesmo valor que você. Isso dá um ponto de ancoragem. Na mente da pessoa, do comprador, ele vai falar assim, ah, então custa isso mesmo, não é caro. Tá bom? Então você vai vendo que se você juntar todas essas técnicas, você tem vários argumentos que você pode ir combinando. Não tem que usar os 5 de uma vez, mas não é para não usar nenhum. Você vai usar o que tiver mais ao seu alcance. Então, seria legal você, se isso está fazendo muito sentido para você, depois assistir de novo esse vídeo, tirar um print de cada tela ou anotar
para você colocando no seu arsenal de vendedor, tá bom? Mas vamos dizer que realmente é caro, do ponto de vista de que a pessoa não pode pagar. Então, o que acontece? A pessoa vai fazer objeções e você vai reiterar essas objeções e você vê que realmente você tem que estar aliado ao cliente. Você tem que estar querendo entregar a melhor solução para ele. Não é um truque para forçar a venda, tá bom? Falo isso sempre, põe isso na sua cabeça. Então, você vai em algum momento perceber realmente que ela gostaria muito, mas que ela não pode pagar, né? E talvez ela fale desse jeito para você. Cara, eu quero, mas não dá, né? E se você tiver que baixar o preço, aí vem o grande negócio. Você não vai dar desconto, você vai negociar com ela, tá bom? O que que significa? Você vai entrar em acordo. Funciona assim. A pessoa está muito interessada, ela faz objeções porque ela realmente não pode pagar, e cada reiteração de objeção é um reforço para você vender mais, porque está aumentando o valor, aumentando o valor. Então a pessoa quer muito, ela só não pode por algum motivo. Tá? E aí ela vai te pedir desconto. E você vai falar assim, ó, eu não dou desconto, mas nós podemos negociar. Se eu chegar no preço que você quer, não fala a palavra desconto. Tá? Se eu chegar no valor que você precisa, a gente fecha negócio agora. Tá? Por quê? Você está trazendo a pessoa para negociar junto com você. É uma responsabilidade. Se ela está realmente interessada, ela vai ser colocada em xeque. Agora eu tenho que comprar, né? Se ela recusar, então você pode perceber, isso uma excelente técnica de perceber se a pessoa quer ou não quer comprar. Se ela continua fazendo objeções, ó, cheguei no preço que você quer, só quero fechar o negócio agora. Se ela continuar com objeções, talvez você vai estar perdendo tempo. Isso significa que você não fez direito à coleta de informações até esse ponto, tá? Porque a gente está no estágio final da venda aqui, objeção de preço é no final da negociação. Então, se você deu uma bobeada e não percebeu isso, olha o tempo que você perdeu com uma pessoa que não está interessada. Tá? Ela também está perdendo tempo, mas isso é o problema dela. O seu você perdeu tempo que poderia estar vendendo para alguém. Entende a responsabilidade de fazer de se aliar ao comprador, né? Ao interessado, ao prospect? Não é para ele só, é para você, é ganha-ganha. Os dois ganham com isso. Então é muito importante. Normalmente, se você tivesse feito isso, você já ia entender, é só um curioso. Mas enfim, chegou nesse ponto, você vai falar: desconto eu não dou. Porém, eu posso chegar no valor que você quer. É um desconto. Tá? Mas você vai fazer com que o cliente ele se alie a você. Ele vai entender que existe uma negociação e presta atenção no que eu vou falar. Né? O comprador respeita essa energia. Você está tratando ele como um adulto maduro, falando, então vamos negociar aqui, última negociação, porque eu sei que você quer, eu sei que você precisa estar pedindo para mim, então eu vou chegar no valor que você quer, mas a gente fecha o negócio agora. Okay? Isso é muito poderoso. A pessoa respeita essa energia, ela gosta, ela vai adorar isso, porque ela sabe que foi feito um acordo e ela vai achar que ela conduziu a venda, chegou no valor que eu queria. Mas no fundo você fechou o negócio. Ok? Lembre-se que você tem que saber se você pode chegar nesse preço. Agora vamos para o bônus. O bônus é isso aqui, ó. Está caro, disse o cliente que chegou até você buscando resolver um problema. Né? Isso é bem interessante, porque o que acontece eu vou fazer um caminho aqui, às vezes isso não é literal, mas normalmente funciona assim, mesmo que seja uma compra online, mesmo que seja uma compra por telefone, tá? Mas eu vou fazer aqui um caminho como se a pessoa fosse até a sua loja, tá? Lá na casa dela, ela tem um problema para resolver. Esse problema é um aplicativo, esse problema é um box no banheiro, esse problema é um novo celular, esse problema é uma cama nova, não importa. Tá? Toda venda é igual. Né? Ela tem um problema para resolver, ela conversou com o cônjuge dela, com o marido, com a esposa, ou foi com a família, com o filho, e a gente precisa muito resolver isso. Eu preciso pintar a minha casa porque está feio, eu preciso trocar o lustre, eu preciso tirar essa cortina e colocar um box de vidro. Qualquer coisa. Meu celular não está bom, tem que trocar por outro. A pessoa está querendo resolver um problema. Aí ela caminha até a sua loja, tá?
ela entra, vai no balcão e ela fala, tá caro. Quando ela fala isso, você vai fazer ela retornar ao ponto de origem. Qual é o ponto de origem? Que é resolver um problema lá na sua casa, né? Casa, empresa, você entendeu a analogia aqui. O que significa isso? Significa que você vai dar valor de novo. Tá? E dependendo da conversa, você vai falar assim: lembra que quando a gente começou a conversar, você queria resolver um problema? Esse problema ele existe por causa disso, 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 daquilo. Você está passando o valor do seu produto. Né? Você só vai falar que isso aconteceu, comprou mais barato, comprou o espelhinho que está oxidando, usou um lustre que queima as lâmpadas, usou uma tinta de baixa qualidade, comprou um celular barato, não importa. Né? Você vai fazer ela retornar ao problema que fez ela ter que fazer essa compra. Tá? Então, se ela não tem o produto ainda, eu preciso comprar uma geladeira, vai até você, ela fala, tá caro. Né? E você vai retornar. Lembra que você queria resolver um problema? Eu tenho aqui a solução. Tá bom? E nisso você vai trabalhando para valorizar o que você está vendendo. Se a pessoa continua fazendo isso, dependendo do contexto, tá? Por exemplo, é um azulejo para o banheiro, você pode falar, pô, eu acho que você merece coisa melhor do que comprar esse azulejo mais baratinho. Vamos dar uma olhada? Aí você vai lá, mostra o azulejo, fala das vantagens que esse produto tem, como vai ficar maravilhoso, faz ela fechar os olhos e pensar, imagina isso aqui no seu apartamento, na sua casa. Se você tiver possibilidade de mostrar isso em 3D ou ter uma visualização da casa, aí são os seus argumentos de venda, né? Você vai dando valor, valor, valor. Né? Mas isso de retornar à origem do problema, isso é mega importante, porque a gente só vê o que está acontecendo. Ah, tá caro, eu quero desconto. Mas por que a pessoa foi até ali querer comprar de você? Porque ela tem um problema que ela precisa resolver. Ela vai comprar o mais baratinho, vai dar problema de novo. E se você está associado a querer entregar as melhores soluções para o cliente, você vai defender o seu produto, o seu serviço, vai defender a má escolha do consumidor. Porque quando ele está lá pedindo o desconto, ele está fazendo certo. Você que tem que defender. Eu não posso dar desconto porque isso aqui é esteticamente mais bonito, mais adequado, ergonomicamente melhor, tem qualidade superior, e todos os argumentos que você já sabe que deve usar, tá bom? Não tenha vergonha de fazer isso. O cliente está precisando, a grande maioria dos clientes, dos prospects, isso é pesquisa de mercado, eles são carentes, eles não encontram vendedores que respondam os anseios dele. Quanto mais você justifica o que você está vendendo, mais o valor sobe. E é isso que interessa, ok? Espero que tenha curtido esse vídeo. 6 dicas mais um bônus, né, de como contornar objeções do tipo tá caro, né? Meu nome é Ricardo Ricchini, eu sou treinador de vendedores e vou contar um segredo para você. Aqui tem negócio.